De repente as vendas oscilaram abruptamente, deram uma disparada, você ficou empolgado. Ou por outro lado, aconteceu exatamente o contrário, caíram 2, 3 dias seguidos, ou dependendo do ramo pode ser um período maior. O que você faz numa situação dessa? O que você precisa saber para você não fazer uma coisa muito perigosa? Acompanhe que eu vou explicar um princípio extremamente importante, mas pouco conhecido no mundo dos negócios. Tá pronto? Então vamos nessa. Então já vai lembrando que se você gostar do conteúdo, dê a tua curtida, compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que precisam ouvir esse mesmo assunto, que vai ser muito legal. Olha só, o que acontece? Existe um princípio na natureza que é o retorno à média. Deixa eu explicar isso aqui para você. Sempre os números buscam, de alguma forma, digamos assim, estou tentando simplificar para você, voltar à média. Então, se você tem um evento, o que eu chamo de evento? As suas vendas, ok? Elas estão muito regulares, está ali, um dia vende 100, outro 110, outro 90, 100, 110, 90, está oscilando em torno de 100, você está tranquilo. Só que existe uma probabilidade muito alta e cada vez maior, quando isso vai acontecendo, de que aconteçam eventos extremos com até alguma recorrência. O que isso acontece? Pode acontecer que de repente você tenha um pico de venda repentino que você não esperava. E também pode acontecer exatamente o contrário, uma queda súbita do teu movimento. E você precisa estar sabendo que a última coisa que você deve fazer é tomar uma decisão de corte de gastos ou de novos investimentos baseado numa oscilação dessa. Então você precisa conhecer bem os números reais do seu negócio. O que eu quero dizer com isso? A oscilação vai variar de negócio para negócio. Uma pessoa que trabalha, por exemplo, com alimentação vai ter um tipo de ciclo. A pessoa que trabalha com comércio de roupas vai ter outro tipo de ciclo. Pessoas que trabalham com indústria vão ter outro tipo de serviço. Cada um tem o seu ciclo. Então você precisa ter os registros históricos, estar sempre registrando isso corretamente para você conhecer. Agora, de repente, você diz, não, acabei de começar meu negócio. Então esteja preparado. Ali, quando você começa, as oscilações serão maiores ainda e é um momento bem delicado. Porque o que acontece? Como eu estava falando, existe uma tendência natural de tudo voltar à média. Então, se a tua média era 100 e ficava oscilando 90, 100, 110, 90, 100, 110, de repente existe uma grande possibilidade, não só de repente, isso vai acontecer, de você ter um pico. Vai para 140, 150, você fica empolgadíssimo. Muita gente comete um erro grande nesse momento. Vai lá e faz o investimento. Aumenta a sua capacidade de produção, aumenta o número de vendedores, sei lá, faz algum investimento. E foi apenas uma oscilação temporária. Pode acontecer exatamente o contrário. E vai acontecer. Não estou rogando praga para você, só estou falando o que vai acontecer. Isso é super comum. Quando eu começo um negócio novo, eu sempre procuro entender o mais rápido possível as oscilações do próprio negócio para poder prever o que vai acontecer. Eu surpreendi, por exemplo, a minha própria esposa num negócio que nós temos em comum, quando eu falei para ela, olha, daqui a alguns dias vai acabar acontecendo tal, um pico de movimento que eu previ para ela. Por quê? Porque existia essa probabilidade pelo simples fenômeno natural dos números. Claro, você não precisa chegar a esse nível de entender, saber fazer essas contas. Eu tenho um conhecimento que não é comum, mas o que você precisa saber não é saber calcular exatamente o quanto que você pode ter de aumento ou de queda repentina e por quanto tempo, mas você precisa estar preparado a não reagir de uma forma precipitada e estar com o teu negócio com a elasticidade necessária para que você possa adaptar ele bem. Porque um dos grandes problemas que muitos negócios sofrem é que eles pensam que eles vão operar numa média. Então eles têm assim, eu tenho uma capacidade de atender 100, seja lá 100 o que for, 100 vendas, 100, seja o que for. E a pessoa pensa, eu preciso estar por ali porque isso ali vai me dar um negócio. Só que você não pode contar que a média é o que vai acontecer sempre. A média é apenas uma média. Você precisa estar pronto para trabalhar com as oscilações. Tem ramos que as oscilações são enormes. O que eu chamo de enormes? Oscilações que vão passar de 2, 3 vezes de um dia para o outro o fluxo de vendas do negócio ou a necessidade de produção e por aí vai. Pode ser que alguém comente aí que no seu negócio as oscilações sejam até maiores que essa, então depende muito. Então você não pode trabalhar pensando que é tudo bonitinho como na vida de um empregado que sempre está esperando que vai cair o salário lá naquele dia e está tudo bem. Empreendimentos não funcionam desse jeito. Empreendimentos têm oscilações, então esteja preparado. Vão ter oscilações e faz parte do jogo. O segredo é você saber trabalhar para que você
jogue o teu negócio para cima. E aí tem uma outra pegadinha. Às vezes a pessoa faz um investimento, ela faz um planejamento, faz uma campanha especial de marketing, alguma coisa no sentido, esperando que cresça as vendas. E bem na hora que ela lança aquilo ali, cai. Aí ela pensa, não adiantou nada, fui enganado, a agência, ou seja lá quem foi que deu a ideia, me enganou, me trapaceou, fiz uma burrada. E às vezes, e muitas vezes, é apenas que coincidiu que justamente quando você lançou, teve uma oscilação para baixo. E aí você ficou pensando que não está funcionando. Você tem que dar um tempo para que as coisas reajam e funcionem da forma correta. Agora tem um outro problema que é o seguinte, às vezes a pessoa tem uma ideia, ela faz uma mudança e dá uma disparada nas vendas e ela acredita piamente que foi aquilo. Tomara que seja, mas às vezes não é. Às vezes é apenas essa oscilação novamente. E daqui a pouco, pelo retorno à média, você vai voltar ao que era antes e não tinha nada a ver. Então, não se iluda com movimentos em curto prazo. Movimentos em curto prazo falam muito pouco a respeito do futuro do teu negócio. Esse é o recado de hoje. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Lembre-se de curtir e acompanhar o canal sempre. E vamos conversando nos próximos vídeos. Valeu!